Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Terça-feira, mais um dia de oração. Meus irmãos, tomemos consciência da presença viva de Deus em nosso meio. Nos reservemos dando a Deus o nosso momento, dando a Ele o melhor de nós, para que eu possa ter essa comunhão para com Ele. Peçamos a Ele a graça de viver a obra do Messias por meio da sua igreja e que a graça do dia de hoje, que eu experimente a ação do Espírito Santo. Nos coloquemos diante de Deus pedindo a Ele que tudo que eu fale, tudo que eu faça, todas as minhas ações nesse momento, seja simplesmente usada e ordenada para o seu serviço e para o seu louvor. Jesus, esse momento eu quero iniciar agora esse momento de uma forma diferente, pois a leitura de hoje é Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de 1 a 37, o testemunho da igreja. É uma leitura longa e eu, antes de fazer a leitura de alguns fragmentos que eu selecionei, eu deixo alguns questionamentos para que a gente vá já respondendo a essas perguntas. Como está a nossa vida cristã na nossa atualidade? Como se encontra a nossa comunidade? O que eu estou fazendo para não deixar à margem da vida os excluídos? O que eu estou fazendo de semelhante aos apóstolos que, após anunciar a boa nova da ressurreição de Jesus, começaram a reproduzir o que eles realmente aprenderam de bom, o que eles realmente aprenderam durante o tempo que estiveram com Jesus? O que é que eu estou fazendo? Eu realmente tenho o rosto de Jesus? Eu aprendi a conviver como Jesus, com todos os ensinamentos que ele tinha, todo o cuidado de todos eles. Em Atos dos Apóstolos, a gente vai vendo aqui, já no primeiro capítulo, que Pedro e João já estavam falando ao seu povo e já estava, inclusive, praticando as suas ações para o bem, né? Onde aqui no primeiro capítulo diz que é pelo nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele que vocês crucificaram e que Deus ressuscitou dos mortos, e pelo nome dele que ele está também curando diante de vocês. Então, nos primeiros capítulos a gente vai percebendo, nos primeiros versículos, a gente já vai percebendo que Deus está, Pedro e João já está sendo questionado, já está sendo julgado da mesma maneira, bem semelhante como Jesus foi. E a gente percebe a fidelidade dos Atos dos Apóstolos quando eles demonstram, né, que aprenderam direitinho a verdadeira mensagem de Jesus. Ele anuncia que é pelo nome de Jesus aqueles que eles mesmos, aquele homem que eles mesmos apedrejaram, né? Aqui diz assim: Jesus é a pedra rejeitada por vocês, construtores, que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro existe salvação, pois debaixo do céu não existe outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Então a gente vai percebendo que essa convivência que os atos tiveram, que os apóstolos tiveram com Jesus, eles vão demonstrando a fidelidade dele. Eles vão descrevendo com muito zelo, com muita fidelidade, a verdadeira família cristã. Quando eles, lá na frente a gente vai ver que eles vão vendendo seus bens, vão partilhando com os que não têm. E eu percebo aqui em uma ação que eu grifei também, eu grifei 4 pontinhos. O segundo ponto que eu grifei foi que logo depois que Pedro e João
foram soltos por eles não terem encontrado motivos. Na verdade, eles até poderiam ter encontrado motivos, porque eles fazem o que querem, assim como fizeram com Jesus. Porém, a gente vai percebendo que eles não encontravam ação. E eles se juntaram, se reuniram e elevaram a voz a Deus, fazendo a oração, assim como nós costumamos fazer quando nós estamos querendo ficar perto de Deus. Soberano Senhor, Tu és o Criador do céu, da terra, do mar, de tudo que nele existe. Por meio do Espírito Santo, pela boca do teu servo Davi, nosso Pai, Tu disseste, porque as nações ficaram agitadas e os povos fizeram planos em vão. Os reis da terra se levantaram e os governantes se aliaram contra o Senhor, contra o seu Messias. Pois foi o que de fato aconteceu nesta cidade. Herodes e Pôncio Pilatos se aliaram com as nações e os povos. Lá mais na frente, no versículo 29, eu também fiz uma sinalização. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede que teus servos anunciam com a tua fraqueza a tua palavra, enquanto estendes a mão para que se realize curas, sinais e prodígios por meio de nome do teu santo servo Jesus. E a gente vai percebendo que estar cheio do Espírito Santo, estar vivendo a ação planejada e guiada pela ação do Espírito Santo, a gente vai percebendo que nós precisamos ter essa intimidade. Nós precisamos entender, da mesma forma que os apóstolos entenderam, que eu preciso viver a partilha. A partilha não só de bens materiais, eu preciso ver o meu irmão que vive comigo, que convive debaixo do meu teto, que convive na minha casa. Eu preciso ver esse em torno de mim. Eu preciso ver para eu ter que essa fidelidade que eles tiveram, que eles permaneceram na fração do pão, eles permaneceram na Eucaristia, assim como Jesus, que se doou plenamente, que partilhou o pão, que lavou os pés de seus discípulos, que foi cuspido, que foi assassinado na morte de cruz. A gente percebe que eles fizeram, na verdade, eles viveram o verdadeiro rosto de Jesus. E eu vejo que é isso que essa palavra quer. Eu vejo que é isso que a palavra nos pede, quando diz aqui no versículo 32, a multidão dos que acreditavam era um só coração, uma só alma. Veja como Jesus toma esse cuidado e eu posso responder ao questionamento quando eu digo: o que eu estou fazendo para não deixar à margem da vida os excluídos? Ninguém dizia que eram os seus bens que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Gente, às vezes a gente vive em momentos das nossas vidas achando que o que eu preciso é vender o que eu tenho, o que o meu vizinho necessita nesse momento é de uma cesta básica, é de um remédio, de uma coisa. Às vezes, o nosso vizinho, o nosso ente querido que está ao nosso lado, no nosso dia a dia, a gente vai percebendo que um simples olhar, um simples cuidado, um simples zelo, um simples sorriso, entrega a eles tudo o que eles necessitam. Às vezes a palavra de consolo vem dessas ações. E aqui diz assim: de fato, entre eles não havia nenhum necessitado, pois aqueles que possuíam terra ou casa as vendiam, levavam os valores das vendas e colocavam aos pés dos apóstolos, para que aquilo tudo fosse partilhado. E a gente vai percebendo, gente, que eles colocavam em prática todos os ensinamentos que Jesus deixou, e nós, enquanto cristãos, enquanto servos, às vezes não conseguimos. Não conseguimos porque vivemos em torno do nosso umbigo. Esquecemos que eu preciso viver esse testemunho na ação do Espírito Santo, eu preciso ter essa intimidade com o Espírito Santo. E às vezes estou tão centrada nas nossas ações do dia a dia que a gente esquece. Agora eu percebo que muitas coisas nós conseguimos fazer.
Agora eu percebo que a gente vai, como nós estamos num período de quarentena, a gente está tendo mais tempo para essas ações comunitárias, para a nossa igreja doméstica. Mas eu deixo o questionamento. O que nós estamos fazendo? O que nós aprendemos com os apóstolos que nós vimos após a ressurreição de Jesus? Nós vimos todas as ações deles sem medo de agir. O que eu aprendi? Eu realmente tenho um rosto de Jesus. Eu aprendi o suficiente para não deixar o outro às margens? Deixo aqui o meu abraço. Não esqueçam de retomar a leitura. Esse vídeo não é o suficiente. Aqui só foi um esclarecimento meu particular que eu partilho com vocês. Mas deixem as anotações no seu caderno. Grifem o que vocês mais chamou a atenção. Anotem. Se disponha diante de Deus. Peça, clamem, orem e seja grato a tudo, porque Deus fez maravilha e fará em tuas vidas muito mais. Assim, não esqueçam também de refletir os Salmos 117 e 118. Até o próximo momento, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Até amanhã.